paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, alunos e alunas, amigos e amigas da Escola Bíblica Dominical do Ministério de São Miguel Paulista. Vamos lá estudar a Palavra de Deus? Hoje, 28 de março de 2021, lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. O textuário está na carta que o apóstolo Paulo escreveu ao nosso irmão Tito, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Essa é a última lição desse trimestre e, querendo Deus, no próximo trimestre, abril, maio e junho, estaremos estudando sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. É o que nós teremos então a partir da semana que vem, novo trimestre. Que Deus abençoe a todos. O pastor Márcio estará ministrando mais uma vez aqui e tenham todos uma boa aula, bom estudo. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Aqui é o pastor Márcio e estamos iniciando mais uma aula da Escola Dominical online da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista, a igreja sede, onde eu ministro as aulas para a classe dos adultos. Estamos estudando nesse trimestre o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, onde falamos sobre as doutrinas que a Igreja Pentecostal acredita, as doutrinas que a Igreja Pentecostal segue no Brasil, mais especificamente a Assembleia de Deus. E chegamos à última lição do trimestre, lição 13 do dia 28 de março de 2021, com o título Voltados os olhos para a bendita esperança. Voltados os olhos para a bendita esperança. É a última lição desse trimestre, encerrando o trimestre que, com a graça de Deus, até aqui chegamos. E para entender o que vamos analisar nesta última lição, eu quero rapidamente ler o texto bíblico da aula, que está em Atos capítulo 1, versículos 6 a 11, dizendo o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aqui, nesse versículo 11, é que está o assunto desta lição, a última lição, a lição 13. Quando dizemos aqui, os olhos voltados para a bendita esperança, essa esperança, essa bendita, essa maravilhosa esperança é o retorno do nosso Senhor Jesus. Essa promessa foi feita aqui várias vezes por Jesus, mas nesse texto especificamente, quando Jesus sobe ao céu, logo após a sua ressurreição, ele sobe, desaparece numa nuvem e os anjos falam para aquelas pessoas que estavam ali olhando aquela cena e diz:
olha, por que vocês ficam olhando para cima? Esse mesmo Jesus aí, do jeito que vocês estão vendo ele ao céu, ele vai retornar. E aqueles discípulos, então, os apóstolos, aquelas pessoas, a partir dali começaram a viver uma esperança. E que esperança? De um dia, aquele Jesus que conviveu com eles, que ensinou eles, que esteve com eles a todo tempo, desse Jesus retornar. Essa é a bendita esperança. Quando falamos de bendita esperança, nós nos referimos à segunda vinda de Cristo. A primeira vinda foi justamente o que está relatado em Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos. Foi a primeira vinda de Jesus a este mundo. A segunda vinda é o retorno que foi mencionado por esses anjos. Olha, vocês estão vendo ele subir, mas ele vai voltar. A igreja, desde aquela época, vive essa esperança de ver, de receber, de ter o retorno de Jesus a essa terra para implantar o seu reino. E por que esta lição está embutida no assunto aqui sobre o pentecostalismo, as doutrinas? Porque o pentecostalismo tem na sua doutrina a pregação do Evangelho dizendo, olha, a humanidade precisa se arrepender, precisa se converter, porque esse Jesus vai voltar. Ele voltará. Nós temos essa esperança, nós temos essa alegria, nós temos essa fé, essa confiança que ele vai voltar. E no pentecostalismo, nessa crença nossa da ação do Espírito Santo, percebe que nesse evento o Espírito Santo é mencionado lá no versículo 8, diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse revestimento de poder, essa virtude que viria para a igreja, que foi mencionada aqui, é nesse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. Ou seja, enquanto Cristo não volta, nós estamos vivendo a ação do Espírito Santo. Então nós, pentecostais, no pentecostalismo, cremos que estamos vivendo o que esse texto diz. Esse revestimento de virtude do Espírito Santo que tem agido, que tem feito a cada um de nós ser testemunhas de Jesus por toda a terra, e isso vai até quando? Até o retorno glorioso do nosso Senhor, até a sua volta, a segunda vinda. É isso que nós pentecostais cremos, é isso que esperamos, é isso que pregamos. Volto a dizer, como eu já disse várias vezes, ser pentecostal é acreditar no batismo no Espírito Santo, nos dons, na atualidade dos dons? Mas muito mais do que isso, é também pregar o Evangelho e crer que o nosso Senhor Jesus vai voltar. E essa ação do Espírito, esse poder, esse revestimento, as línguas, os dons espirituais, tudo que o Espírito Santo tem feito é simplesmente para nós sermos testemunhas eficazes até a volta de Cristo. Nós vivemos a esperança, a fé, a crença de que Cristo vai voltar. Da mesma forma que ele subiu e esses apóstolos viram, esses discípulos viram, nós cremos que ele retornará para buscar a sua igreja, para que a vitória seja totalmente completa. É isso que os pentecostais proclamam, que nós temos a virtude, recebemos a virtude do Espírito Santo, o Espírito Santo atua, mas esse não é o objetivo da ação do Espírito Santo, simplesmente alegrar. O objetivo maior é sermos testemunhas anunciando que Cristo voltará, que nós cremos que Cristo voltará e que Ele de fato voltará. Estamos aguardando esse retorno. É essa a crença, é essa a nossa fé como pentecostais, no movimento pentecostal. O retorno de Cristo, essa bendita esperança, essa
fé que temos é algo que é unanimidade em todas as igrejas cristãs. Todas as igrejas cristãs têm isso como ponto único, que Cristo vai voltar. Essa promessa que falamos é uma promessa que a igreja cristã crê, qualquer que seja ela, não só os pentecostais, mas o cristianismo crê que Cristo vai voltar, porque isso também é afirmado na Bíblia diversas vezes, e o próprio Senhor Jesus afirmou isso, e é uma unanimidade. Agora, quando a gente fala de segunda vinda de Cristo, essa segunda vinda abrange o que nós chamamos o arrebatamento da igreja, lá em 1 Tessalonicenses, e em 2 Tessalonicenses fala da sua vinda em glória. Então, a Bíblia fala da volta de Cristo em alguns momentos se referindo ao arrebatamento, em outros momentos se referindo ao retorno glorioso de Cristo. Nesse ponto é que algumas igrejas, alguns teólogos têm diferenças no entendimento de como é essa segunda vinda, o detalhe, se é tudo junto, se é arrebatamento e o retorno glorioso, se é ao mesmo tempo, se há uma tribulação no meio, se a igreja passa pela tribulação, se não passa. Então, em termos teológicos, existe um debate sobre a igreja vai ser arrebatada antes de Cristo voltar em glória, como está o texto que nós lemos, que do mesmo jeito que ele subiu ao céu, ele retorna. Então, se a igreja estará aqui nessa hora, ou se a igreja já terá sido arrebatada um pouco antes, alguns anos antes, alguns falam 7 anos, outros 3 anos e meio, enfim, esse é um debate que há teológico. Mas esse detalhe é menor e não implica, não prejudica o conceito maior que isso, conforme eu disse, é unânime. O cristianismo, as igrejas cristãs, tanto os pentecostais como os não pentecostais, uma coisa tem certa: Cristo vai voltar. Então essa é a esperança não só dos pentecostais, mas do cristianismo como um todo, que Cristo voltará para implantar o seu reino, que Cristo voltará para buscar o seu povo. Então, nós continuamos crendo e tendo essa esperança, aguardar e querer o retorno de Cristo para resolver, consertar tudo, vamos dizer assim, para entrarmos de uma vez numa etapa de glória sem sofrimento. Essa é a esperança que é unânime teologicamente em todos. A diferença de detalhe, como vai ser, mas que ele vai voltar, isso é concordância geral. E conforme eu falei, as Escrituras afirmam isso, essa concordância no retorno de Cristo, em ter essa bendita esperança, é porque a Bíblia afirma, e mais do que isso, porque o próprio Senhor Jesus prometeu que ele ia voltar. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu volto, porque aonde eu estiver eu quero que vocês estejam. Então eu volto. É uma promessa feita pelo nosso Senhor Jesus. Nós cremos nessa promessa, nós acreditamos que isso vai se cumprir. Uma outra questão que há é quando. E o próprio Senhor Jesus diz: olha, não pertence a vocês saber o dia, a hora, as estações. É o que nós vemos aqui em Atos 1 e 7. Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E aí ele vem no versículo 8 falando sobre a virtude do Espírito Santo para trabalhar. Em outras palavras, Jesus prometeu voltar, mas ele disse: eu não digo a data. O que você tem que fazer é não se preocupar com quando isso vai acontecer, mas se preocupar em estar atuando, trabalhando, servindo, fazendo a obra. Com o poder do Espírito Santo, continuando a trabalhar. Ele volta, é promessa dele, é garantia, ele disse que volta. Quando? Ele não disse, mas o que ele disse: enquanto eu não volto, nós, a igreja, deve continuar exercendo a sua obra.
Mas mesmo não dando a data, não dando o dia e a hora, mas ele deu, vamos dizer, dicas, ele deu sinais, ele falou, olha, quando você vê muitos sinais acontecerem, é porque o retorno, a minha vinda está próxima. E aí ele falou de diversas coisas, guerras, catástrofes, as brigas familiares, as pestes, doenças, enfim, lá em Mateus nós vemos, em outras passagens, nós vemos os sinais da vida de Cristo. E quando você olha para os sinais relatados, eu não vou aqui mencionar ou ler todos, o objetivo da aula não é entrar assim nesses detalhes, mas quando você olha para os sinais, nós chegamos à conclusão de que o dia se aproxima. Então nós temos a bendita esperança, Cristo vai voltar. Nós temos essa esperança porque Ele prometeu, porque Ele disse que vai voltar. E nós não sabemos a data, mas uma coisa a gente já percebe, que esse retorno está próximo. Porque todos os sinais que Ele disse estão acontecendo, cada dia mais e mais. Olha, até olhando para os dias atuais, com essa pandemia, veja o que Jesus falou, entre tantos sinais, falou de guerras, né? De quantas guerras já passamos, guerras mundiais, rumores de guerras, e uma coisa que ele falou foi sobre pestes, enfermidades, e durante a história sempre houve enfermidades, mas olha o que tem afetado o mundo agora com essa pandemia. Todo o mundo está de joelhos nessa situação, sem poder trabalhar, desorientado. Os cientistas, eles tentam resolver, eles procuram caminhos e a cada dia as coisas mudam e às vezes até isso gera confusão porque alguns distorcem e começam a espalhar as ditas fake news e deixa todo mundo desorientado, sem saber o que fazer ou não fazer. Mas o fato é que a ciência, os governos têm procurado de uma forma ou de outra lidar com essa situação, mas foge ao conhecimento e ao controle total. Ninguém tem a resposta final, a resposta certa. Faz isso e está resolvido. Não. Pode ver que todos os caminhos, as propostas, todos os planos, todas as ordens têm sido para contornar, para tentar amenizar, para tentar frear, para tentar diminuir, mas ninguém conseguiu ainda a solução para essa pandemia. E os próprios cientistas, os especialistas dizem, pode ser que essas vacinas agora resolvam e daqui a um tempo essa pandemia passe, mas eles já dizem, outras vão surgir e mais vão surgir, isso já está certo. Eles mesmos, a própria ciência afirma isso. E quando nós olhamos as coisas acontecerem, e fome, dificuldade financeira, a pandemia trazendo também dificuldades financeiras, sofrimento, luta, brigas, discórdias, tudo isso alerta a todos nós de que a vinda do Senhor está próxima. A gente olha só para as coisas do dia a dia e fica só pensando e debatendo ou política, ou ações, ou criticando, ou tomando partidos, mas nós devemos voltar os olhos para a palavra e ver que isso é um alerta, é um lembrete. A Bíblia já avisava. A Bíblia não falava sobre Covid-19, não, mas ela fala sobre todas essas coisas que estão acontecendo e é uma prova de que a Bíblia está certa, que a palavra de Deus é verdadeira. E se ela é verdadeira, uma coisa que fica mais patente e real é que Cristo vai voltar, porque Ele disse, eu vou voltar, e antes de eu voltar, vocês verão os sinais. E olha os sinais aí. Esse desespero, essa luta, esse sofrimento, é a hora de cada um de nós estar mais e mais focados, olhando, conforme o título da revista, da lição diz, voltados os olhos para a bendita esperança. Os nossos olhos, a nossa fé, a nossa atenção tem que estar agora mais do que nunca voltado no nosso Deus.
é a nossa esperança, é a esperança da saída, é a esperança para todos nós. Olha, pode ser que em alguns casos haja cura, mas quantos estão morrendo? E quando se fala da vinda do nosso Senhor Jesus, as pessoas só pensam também nessa segunda vinda, e é fato que essa segunda vinda está, os fatos mostram, os sinais mostram que está mais e mais perto. Mas essa vinda também tem o seu caráter individual. O dia que cada um de nós morre, falece. E quantas vidas, só aqui no Brasil, mais de 300 mil pessoas por causa dessa Covid já perderam a sua vida. Que tristeza! Mas são pessoas, são vidas em que a vinda do nosso Senhor já aconteceu para elas. E eu não sei quantas mais pessoas à frente nós vamos perder. Não sei quanto sofrimento há, mas independente do que aconteça a mim, a você, nós devemos estar apegados à confiança de que o Senhor Jesus vem buscar a cada um de nós, ou coletivamente na sua segunda vinda, ou individualmente, quer seja por essa pandemia, ou por qualquer outra circunstância, hoje, amanhã, daqui a uns anos, eu não sei, mas o que nós devemos viver, a nossa fé, é olhando para a nossa vida futura. Porque a vida aqui na Terra é limitada. A vida aqui na Terra, ela tem um começo, um meio e um fim. Mas a vida na eternidade, ela não tem fim. E a questão é aonde vamos viver essa eternidade. E a questão é como estamos vivendo hoje para entrarmos nessa eternidade. Eu não sei qual a situação que cada um vive, não sei quantos já perderam familiares, mas essa lição veio na hora certíssima, porque a nossa esperança tem que ser não só a cura. E se Cristo curar, se o nosso Senhor curar, ótimo, louvado seja Deus, nós vamos ficar muito felizes. Mas se Ele não curar, é o retorno para cada um de nós, é a hora que o Senhor escolheu para nos levar, para estarmos com Ele. E a vitória maior não é a cura agora, mas a vitória maior é ter o nome escrito no livro da vida, é ter a esperança, a fé de que quando Ele nos chamar, estaremos lá na glória com Ele. Que não importa o que aconteça, estaremos lá na glória com Ele. É essa a esperança, é isso que nos deve dar a força para passar por esse momento, por essa dificuldade, por essas horas de dor, de sofrimento, de coração partido, e entender que o nosso Senhor, Ele tem algo melhor para nós. Ele subiu naquelas nuvens e está aguardando por nós naquelas nuvens, num lugar maravilhoso, uma cidade santa, algo onde o livro de Apocalipse diz que não há choro, não há lágrimas, não há dor. E é essa a esperança que tem que estar vívida, que mesmo que a nossa vida se encerrar aqui, mesmo que a gente não tenha condição de lutar contra essa pandemia ou qualquer que seja o fator, mas que nós estaremos triunfantes na glória. É essa esperança, é de estar com o Senhor Jesus na glória. E Ele prometeu que estaria conosco onde quer que Ele estiver, nós estejamos com Ele. E se é na glória que Ele está, é na glória que nós podemos e queremos estar. Que a segunda vinda, ou seja, que essa bendita esperança, a esperança bendita é a hora que Ele me buscar, eu estarei com Ele na glória. É isso que tem que mover o nosso coração, é isso que tem que nos consolar, nos dar força para passar por tudo que estamos passando. Agora, existe um detalhe importante. Veja o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 44.
Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus chama atenção para a questão da vigilância. Vigilância significa atenção. Em 1 Tessalonicenses 5:2, afirma que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Você não sabe quando vem, não sabe quando será, mas precisa estar vigilante. E em outras passagens isso fica claro. O que é estar vigilante? É estar atento, é estar prestando atenção. Na prática, nós temos vivido ultimamente as coisas, o nosso dia a dia, preocupado com o trabalho, preocupado com o estudo, preocupado com a família, e tudo isso é bom, é importante e precisa ser feito, mas as pessoas, pela sua rotina, pelo seu dia a dia, pelas preocupações dessa terra, têm cada dia mais esquecido de estar atento ao retorno de Cristo. Essa atenção, essa vigilância, essa preocupação, essa fé, essa busca, esse cuidado, esse lembrete é algo que tem ficado esquecido. Já não se fala muitas vezes nas pregações ou na igreja em geral, uma maioria não fala mais do retorno de Cristo. Fala-se muito da vitória e das bênçãos alcançadas na terra. Mas essa vida eterna, a esperança que devemos ter, já é um assunto meio fora de moda para muitos. Só que o nosso Senhor Jesus alertou que nós devemos estar atentos e vigilantes. Vigilantes inclui, obviamente, essa preocupação, inclui também o cuidado. Vigilância é, se o nosso Senhor alertou para que essa vida eterna depende de nós sermos fiéis, nós temos que estar vigilantes com a nossa vida, com o nosso agir, com a nossa dedicação, com a nossa comunhão, com os pecados, com a santidade. Tudo isso, a preocupação com a nossa vida espiritual é o que deve estar sempre em nossa mente. Isso é vigiar. Vigiar é viver preocupado. Por exemplo, vigiar no sentido assim, se você está preocupado em não cair, você está sempre atento para olhar o que está no seu caminho, o que está à sua frente. Da mesma forma, se nós esquecemos que temos uma vida eterna e que Cristo irá retornar, que Cristo volta, que tem um retorno glorioso de Cristo e que nós precisamos estar preparados, se nós esquecemos isso, nós paramos de nos preocupar com a nossa vida espiritual. E nós deixamos então de vigiar o nosso comportamento, a nossa comunhão, a nossa dedicação, a nossa oração, a nossa busca pelo conhecimento. E as coisas de Deus vão ficando em segundo, terceiro, quarto plano, ficando esquecidas e procuramos só viver o nosso dia a dia, os nossos problemas, e nisso vem a desesperança, vem o desespero, porque se você olhar só para essa vida na terra, tem momentos alegres, tem, mas muitos são de tristeza. E aí vem o desespero, porque sempre vai ter as dificuldades. Agora, quando nós temos a vigilância, a preocupação de viver corretamente conforme a vontade de Deus, de servi-lo e de ser fiel, porque nós lembramos sempre que temos a bendita esperança que Cristo vai retornar e que há uma vida eterna e que nós precisamos viver para alcançar essa vitória, aí nós vivemos diferente. Aí nós vivemos conforme a vontade de Deus e as coisas mudam. Inclusive eu falei da esperança, por quê? Porque quando nós vivemos qualquer dificuldade, quando temos a bendita esperança, essa alegre esperança é porque nós sabemos que isso vai acabar. Que
A vida eterna é de glória, de gozo, então vai acabar, vai acabar. E nós nos veremos novamente na eternidade de glória com o Senhor. Isso nos dá a coragem de continuar. Isso nos dá a coragem, a força para caminhar. Mas precisa estar vigilante. Vigilante, volta a dizer, é atenção, é não esquecer o nosso compromisso com Deus, não esquecer que existe uma vida eterna, existe algo além disso que você está enxergando agora, além da doença, além da dificuldade financeira, além da dificuldade na tua casa, no teu casamento, na tua vida, com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, existe algo muito maior que isso, é a vida eterna. Então, se você tem essa bendita esperança do retorno de Cristo, você sabe que tudo isso vai acabar, que o Senhor tem algo muito melhor eterno para nós. Então, você vai se preocupar em se enquadrar, em chegar a este local. E não se abalar também com os alarmes falsos, as falsas doutrinas. Tem as mais clássicas, né? Que são aqueles que marcam o retorno de Jesus, marcam dia, marcam hora. Já teve muitos desses na história e todos passaram vergonha, passaram como mentirosos e ficaram depois arrumando desculpas, arrumando formas para se explicar, mas foram mal sucedidos, porque ninguém tem esse dia e hora. Mas também nós devemos estar atentos, essa vigilância não é só por aqueles que marcam dia e hora, porque isso está até muito na cara, embora muitos caiam nessa conversa, mas no geral a gente está esperto em relação a isso. Só que a vigilância é em relação àqueles que menosprezam, que ensinam coisas erradas, que induzem você ao erro, induzem você a largar a sua fé, induzem você a questionar as coisas de Deus. Tem muita fala disso. A cada dia, mais e mais pessoas questionam a tua fé, dizendo, por exemplo, agora nessa situação, cadê o Deus de vocês, crente? Cadê? Tá cheio de crente morrendo. Cadê as curas? Cadê isso? Cadê aquilo outro? E aí, ou questionam porque o crente está morrendo, ou questionam por que Deus permite isso, tanta gente morrendo, se Deus fosse bom, ele não permitiria isso. Só que todos esquecem que esse mundo jaz no maligno, que tudo que acontece nesse mundo é porque o mundo está dominado por esse pensamento maligno, pelas influências de Satanás, e as doenças, as discórdias, as guerras, o sofrimento, é tudo porque o pecado ainda reina nessa sociedade. O que nós não podemos ser enganados, devemos estar vigilantes, é para não cair nessas conversas e manter firme a convicção de que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro: no mundo tereis aflições. É isso. No mundo vai ter sofrimento. Ele não disse nada diferente disso. Ele não disse, não prometeu, não te enganou, não prometeu nada diferente. Ele foi bem claro e taxativo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Crê que você vai ter vitória geral? Não, ele falou, vocês vão ter aflições. Tem bom ânimo? Bom ânimo persiste. Não desiste, vai ter aflição, eu e você vamos sofrer, mas continua, não desiste, persevera, porque a nossa vitória não é aqui, a nossa vitória é a bendita esperança que o Senhor Jesus voltará, vem buscar a mim e a você, e estaremos com Ele na glória eterna, livres desse sofrimento, mas lá com Ele. Então, não se abale, vigie para não cair nessas conversas, porque tudo isso parece uma linguagem assim de que está certo, parece que tem alguma coisa que faz sentido, mas é porque todos esquecem que o Senhor Jesus nunca enganou ninguém. Volto a dizer, ele claramente diz, você vai sofrer. Ele não falou,
pare de sofrer, venha me seguir para parar de sofrer. Muito pelo contrário, ele fala, você vai sofrer. Ele disse para os seus discípulos, olha, vão te perseguir, vão trazer sofrimento, vão tomar suas coisas, até dentro da tua casa você será denunciado, será menosprezado por amor a mim. Ele deixou claro que é o contrário do que se fala. Só que o que ele sempre deixou claro também é que a vida eterna com ele tem moradas para nós. Moradas eternas, numa cidade eterna, onde tudo isso não vai mais existir. E isso ele deixou claro. Vigie, esteja atento para não cair em nenhum raciocínio que parece certo ao teu raciocínio humano, porque é simplesmente questão de esquecer o que o nosso Senhor deixou claro. Falou, eu volto para buscar vocês, para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. É essa a esperança que devemos estar atentos. E estando vigilantes, nós vamos automaticamente também enquadrar numa coisa muito necessária, que é fidelidade. O nosso Deus, ele é fiel. Fiel, ou seja, que você pode confiar que o que ele promete, ele cumpre. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele prometeu e a parte dele, ele cumpre. A Bíblia é clara em dizer que os céus e a terra hão de passar, mas a palavra do Senhor, essa permanece. Então, o que ele prometeu, ele vai cumprir, ele é fiel. Nós precisamos, da nossa parte, sermos fiéis. Dentro da questão da vigilância, é ser vigilante para quê? Para ser fiel. Ser fiel é continuar crendo no nosso Senhor, esperando o seu retorno. É continuar crendo nele, é continuar esperando nele, é continuar sabendo, conforme estudamos aqui o pentecostalismo, que a ação do Espírito Santo é uma prova de que ele está cuidando de tudo. A ação do Espírito Santo é conforme ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu mando outro Consolador que vai estar com vocês todo o tempo até que eu volte. O Espírito Santo atua em nossa vida e nos guia, nos dá dons espirituais, nos traz o fruto do Espírito, nos ensina, nos conforta, faz a gente chorar, faz a gente rir, dá a condição da gente fazer tantas coisas. E a gente vê a ação do Espírito Santo e tudo isso reforça uma coisa, reforça que ele é fiel, que o que ele promete, ele cumpre. Ele prometeu o Espírito Santo está atuando. Ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar. E o que resta para mim e para você? Ser fiel. Não abandone a esse Jesus de forma nenhuma. Por mais, volto a dizer, por mais que a dor e o sofrimento esteja terrível agora, por mais que pareça que não existe esperança, você deve confiar crendo no nosso Deus, crendo na vitória final com o nosso Deus e crendo que mesmo que esse mundo e todas as coisas te matem a mim e a você, ninguém pode tirar a comunhão que nós temos com Deus e ninguém pode tirar de nós a salvação. Essa é a bendita esperança, que ele vai voltar e que eu e você estaremos com ele aonde ele estiver. Essa é a bendita esperança, é que não importa o que eu e você passemos, o nosso Senhor Jesus virá nos buscar para que estejamos com ele para sempre, sempre e sempre. Nada pode deter a nós. O apóstolo Paulo, lá na carta de 2 Timóteo, ele deixou claro, ele falou, olha, eu já acabei minha carreira, já combati um bom combate, já fiz o que dava para fazer. Agora eu tenho uma convicção.
que o justo juiz tem uma coroa para mim e que daqui a pouco ele vai me entregar essa coroa. E daqui a pouco ele me busca. Era a bendita esperança de Paulo. Foi a bendita esperança dos apóstolos que morreram martirizados no início da igreja. Os primeiros 300 anos da igreja, os crentes eram mortos em praça pública, em estádios, eram feitos como show de sofrimento. A gente está hoje reclamando de uma doença, disso, daquilo outro, mas a gente está vivendo, nem se compara ao que a igreja primitiva viveu. Ser crente naquela época era ser um bandido, perseguido, era para ser humilhado, para ser preso, para ser torturado, para ser feito como show, para as pessoas fazerem gozação do sofrimento, para as pessoas se divertirem com o sofrimento do crente, mas eles permaneciam fiéis, eles não se preocupavam, porque eles tinham a bendita esperança que não importa o que acontecesse, eles estariam com o nosso Senhor. Foi nessa bendita esperança que Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, ele foi apedrejado e ele, com muita alegria, ele disse, nas suas últimas expressões, ele disse, olha, eu estou vendo o céu aberto e eu estou vendo o meu Senhor lá em pé, me esperando para me receber. E ele morreu, não foi reconhecido pelas pessoas, foi morto por amor à obra de Deus. Não foi vitória, não foi aqui na terra considerado aquele vitorioso que venceu a luta, não veio nenhum fogo do céu para libertar ele não ficou rico, ele não ficou curado, ele não ficou nada disso, ele morreu apedrejado. Mas ele morreu vendo o nosso Senhor Jesus cumprindo a promessa e aguardando ele de braços abertos para viver a eternidade com ele de glória. Meu irmão, minha irmã, nesse encerramento de trimestre, que eu e você tenhamos a bendita esperança vívida no nosso coração e na nossa mente, que não importa o que passemos, mas que a gente continue firme com o nosso Senhor Jesus, que a gente continue dizendo, não importa o que aconteça, só o Senhor é Deus. Eu sirvo, eu sou fiel e com Ele ficarei até o fim da minha vida. Porque quando a minha vida aqui na terra acabar, ela só está começando, porque o meu Senhor prometeu que iria me buscar. Irmãos e irmãs, essa bendita esperança é o que pode manter a nossa jornada e continue acreditando e fiel em Deus. Continue essa caminhada. Essa aula é para mim também. Percebe que eu me emocionei aqui, porque eu também passo por dificuldades. Muito provavelmente pessoas aí estão sofrendo muito mais do que eu, não duvido disso, de forma nenhuma. O Senhor tem sido misericordioso comigo, mas vivo lutas e pode chegar o momento em que a minha jornada e dos que estão comigo termine aqui. Só que essa esperança ninguém tira, é de estarmos com o Senhor na glória. Isso é que deve ser a nossa razão de continuar, de acordar mais um dia e de permanecer firmes. O Senhor Jesus voltará para nos buscar. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, Deus glorioso, eu agora falo contigo, agradecendo, Senhor, por mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Agradeço pelo encerramento desse trimestre que estudamos sobre o pentecostalismo. Agradeço pela vida das pessoas que conseguiram chegar até aqui. Agradeço pela oportunidade e pelas condições. E peço, meu Deus, que continua com o teu povo, guardando, protege, ajuda, dá graça para enfrentar as dificuldades. Aqueles que estão passando por enfermidades, nós colocamos em tuas mãos pedindo
a tua misericórdia. Aqueles que estão passando por enfermidades, problemas financeiros, problemas no lar, tantas situações que eu não consigo listar ou enumerar, mas o Senhor é quem sabe e conhece. Eu te peço, meu Senhor, que pela tua misericórdia entra com a providência. Mas muito mais do que isso, que o Senhor entre no coração e na mente de cada um de nós, para não desistirmos de confiar em Ti, para não desistirmos de termos fé e de confiarmos no retorno glorioso, para nos buscar, para ficarmos firmes contigo. É, meu Pai, em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e peço, continue firme com o Senhor e acompanhando as aulas conosco e vamos continuar firmes e acompanhe as redes sociais, as coisas mudam sempre para ver como serão os trabalhos, por enquanto ainda estão suspensos por determinação do governo, mas vamos orando para que Deus dê uma saída para nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus cuide de cada um de vocês. Eu quero rever a todos vocês com muita alegria pessoalmente. Que Deus abençoe grandemente. E no próximo trimestre vamos iniciar mais um estudo da palavra. Continue conosco estudando a palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.